Vocês estão aí? Ai, meu Deus, que enroscada. Todo mundo aí? Professora, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, Giane, e você? Tudo. Então, eu vou ter que sair às 10, porque eu tenho uma consulta, tá? Às 11, aí eu vou demorar um pouquinho para chegar até lá, tá Uhum. bom? Tudo bem, depois Mas você só, assiste a aula gravada, tá bom, então. tá bom? Obrigada. Nada. Gente, podemos continuar a aula de... Começar a aula de saúde do adulto? Sim, Sim. Dá um salve aí se vocês estão acordados. Ó, Denise, Dani, Débora, Diogo, Jennifer, tô João, acordada. Josi, Karine, Paty, Aqui, Stáboli, Vivi, tô Yasmin. aqui, Acorda que hoje é o coração. É o tô por coração. aqui. Não sei. Vejo que alguns não respondem. Estamos aqui, Pro. Oi? Estamos aqui. Estamos aqui reunidos. Bom, então, bora lá. Estão vendo minha tela? Sim, Beleza. Bom, vamos. A nossa próxima aula é sobre síndrome coronariana aguda. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre ICC, se der tempo, e sobre o IAM sem o supra de ST, tá? Então, eu gosto também de falar sobre, antes de falar da doença propriamente dita, eu remeto um pouquinho sobre funcionamento normal. Então, eu já falei para vocês sobre a pequena e a grande circulação, né? Então, no funcionamento normal, ó, vocês estão vendo aqui, ó, átrio direito, que é pequenininho, né? Em comparação ao ventrículo, então tem o átrio esquerdo, ventrículo direito, que é maior, esquerdo, quer dizer, e aqui o ventrículo direito, né? Então, lembrando que o sangue chega pelo átrio direito, ele é bombeado pela câmara aqui, atrioventricular, desce pelo ventrículo direito, é oxigenado, aqui sofre hematose pelas artérias pulmonar, volta pelo ventrículo esquerdo, desce para o ventrículo esquerdo, e aí é remetido para a circulação sistêmica através da aorta, né? Ascendente, descendente, e assim, circunstancialmente, para os pacientes que têm, né, o funcionamento normal da bomba hidráulica cardíaca. Bom, é importante que vocês saibam dados epidemiológicos, né? Então, as doenças cardiovasculares, né, elas ocupam aí um ranking com relação às mortes causadas ao redor do mundo todo, né? Então, a última estimativa da OMS, tivemos um total de 17,7 milhões de mortes em decorrências de doenças cardiovasculares, né? Então, isso envolve, né, todas as doenças do segmento coronariano, ok? E aí a gente tem uma estimativa que no Brasil, em até 2040, né, nós tenhamos um aumento dessa estimativa em até 250%. Então, mais uma vez, fica enfatizado a importância da prevenção e da promoção do cuidado em saúde, porque as doenças cardiovasculares, as síndromes coronarianas agudas, elas não começam da noite para o dia, tá? Elas se instalam através de doenças crônicas e elas vão se agudizando com a hipóxia de órgãos-chave, ok? E dentro deles, o coração. E como que eu identifico a dor no paciente, tá? Ela tem um sinal clássico, né, que é chamado de sinal de Levine, que é essa dor levada
essa mão aqui levada na região do precórdio, é chamado de sinal de Levine, tá? Então, o paciente leva ali a mão no peito e aí ele sente essa dor aqui na região tanto precordial quanto nessa região epigástrica, que popularmente, como que o paciente vai dizer? Estou com uma dor na boca do estômago, tá? Essa é a região do epigástrico, tá? E essa dor é caracterizada como uma forma de aperto, queimação, pontadas e opressão. A sensação de mal-estar súbito é comparada com a sensação de que um elefante está sobre o tórax do paciente, ok? Porque a sensação está relativamente ligada a essa falta de oxigenação, ao processo de isquemia, né, desse tecido. Também estão associadas a esses sintomas, né, geralmente extremidades frias, né, palidez cutânea, vômitos e náuseas também, tudo em decorrência da dor intensa, tá? Geralmente, ou não, essa dor pode se irradiar para a região supraumbilical, tá? Então, essa dor desce aqui, ou ela sobe, vem para a região mandibular, região cervical, tá? E vai também ser levada para a região de ombros, tá? Acompanhada, geralmente, da região esquerda, acompanhada ou não de parestesia. Então, tomem cuidado na relação de identificação de dor do paciente, porque às vezes ele está com uma parestesia e uma dor mandibular e você confunde com qualquer outro sintoma, mas eles são desencadeantes aí da dor torácica relativa à síndrome coronariana, ok? E não proposital, e de forma proposital, vocês podem ver que os quadros estão associados às cores do Manchester. Então, eu coloquei aí, ó, para que vocês se alertem, vermelho, laranja e amarelo, porque são sinais de urgência e emergência, ok? E aí, o que eu tenho que ficar de olho com relação a esse paciente é que quanto mais tempo eu levo para a identificação desses sinais e sintomas, mais eu tenho de perda de músculo cardíaco. Portanto, aqui prevalece a lei do golden time, a hora de ouro. Tempo é músculo. Quanto mais tempo eu demoro para ter uma assistência terapêutica a esse paciente, mais vai morrer músculo cardíaco, tá? Desse paciente. Outra coisa importante, quando esse paciente chega ao pronto atendimento evidenciando esse tipo de sintoma, eu preciso lembrar que está faltando oxigênio na parede cardíaca dele, tá? Algo está obstruindo a passagem de sangue. Então, eu preciso poupar oxigênio cardíaco. O que eu não devo fazer? Senhor, vai até ali a recepção, por favor, e depois o senhor volta aqui, e depois o senhor vai até lá. E aí ele vai andando. Por favor, não façam isso. Porque além de eu provocar um esforço maior no paciente, esses estressores com relação a fluxos, né, permite que ele libere mais catecolaminas, né, e permite com que esse sistema simpático do paciente libere mais noradrenalina e mais adrenalina e tenha mais gasto de oxigênio cardíaco e mais isquemia acontece. Por isso que tempo é músculo. O paciente chegou com esses sintomas, senta ele numa cadeira de rodas, ok? E aí acaba aquela questão de hierarquia, porque aqui não é hierarquia, aqui não é uma questão de quem manda mais, quem tem o corém de cor verde, quem tem o corém de cor vermelha, amarela, preta, de purpurina. Aqui é vida, tá? E aí, quem tem o primeiro contato é que salva. Recebeu esse paciente, vai fazer o eletrocardiograma com ele.
põe ele na cadeira e já leva. Faz esse eletro, independente dele já ter passado com o enfermeiro ou não, tá? É imprescindível que esse aparelho, esse eletro, seja feito em 12 derivações, tá? E que esses precórdios sejam devidamente posicionados, tá? Porque cada derivação desse eletrocardiograma aqui, cada posicionamento, ele vai mostrar uma face do coração. Ele vai demonstrar aonde esse coração está sofrendo a isquemia. Então, qualquer alteração significativa que eu tenha nessas derivações vão mostrar uma alteração não verdadeira da onde está sofrendo a isquemia desse coração, tá? Então, para que vocês entendam o que é o supra de ST, porque é um nome complicado, né? Vamos combinar? Infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST. Parece um palavrão. Acontece que cada linha do eletrocardiograma representa um segmento do que o coração vai fazer. Então, que não vai ser a aula de hoje, tá, gente? Uma aula de eletrocardiograma é uma aula que requer competências e habilidades com relação a essa interpretação e não uma aula de um dia, são de vários dias, ok? Então, mas o que eu posso dizer de forma simples e objetiva para vocês é que cada linha dessa, cada exemplificação aqui, então a linha P, né, a linha que vai de P a R, a linha Q, a linha R e a linha S, elas identificam, né, um relaxamento, uma contração, um movimento entre relaxamento e contração cardíaca. É isso que elas vão evidenciar no coração. Elas espelham tudo aquilo que o coração está fazendo entre a sístole e a diástole. Ela mostra a função enquanto condução cardíaca do coração. Acontece que esse pedacinho aqui que vocês estão vendo na tela, entre a linha S e a linha T, nós temos esse traçado aqui. Esse traçado, ele tem que ser comparado à linha de base, tá? Do quadriculado do papel que se faz o eletrocardiograma. Então, esse papel aqui, ele é quadriculado não por acaso. Ele é quadriculado para que eu consiga contar os batimentos cardíacos do paciente. Existe uma técnica para fazer isso, que também a gente não vai aprender nessa aula, que é uma aula específica, tá? Então, eu consigo, através de um eletrocardiograma, contar batimentos cardíacos do paciente. Então, ele é reto, né? E o alinhamento dele para um paciente que tem um eletrocardiograma que seja, que a gente considera como normal. Como que eu chamo um eletrocardiograma normal? Sinusal. Sinusal. Vocês sabem por que deriva esse nome de sinusal? Por causa do estímulo sinoatrial, não é? Exatamente, porque o nó do sino atrial, tá? Foi o que gerou esse estímulo. Então, o estímulo veio do nó do sino atrial, é o nódulo que faz, o estímulo para contração cardíaca, então, logo, é a fisiologia normal de contração cardíaca. Então, esse eletro é normal, gerou o estímulo cardíaco da derivação normal, por isso que é chamado de eletrosinusal. Agora, se essa contração gerou de qualquer outro foco, que não da região do nó do sino atrial, aí ele tem outro nome. Então, esse paciente teve um foco atrial, ventricular, tá? E assim por diante. Bom, essa linha, ela tem que seguir reta aqui. Quando esse paciente tem uma falta de oxigenação em determinada área cardíaca, que vai já delimitar uma hipóxia para o coração, um infarto, né, naquela área subjacente, essa linha que deveria ser reta, ela se eleva,
o que a gente vai chamar de supra. Ela é elevada, ela se chama de suprassegmento ST. Em algumas raras exceções, essa linha, ela desce e a gente chama ela de infra, tá? Rara das raras exceções. É um infarto também? Sim, a gente considera como um infarto, tá? Mas, para que vocês entendam, né, isso é uma evidência clínica, né, quer dizer, evidência de exame que esse paciente está infartado, porque a evidência clínica são os sinais e os sintomas. E a partir da evidência desse eletrocardiograma aqui, olha aqui, ó, o supra. Isso daqui deveria estar reto. Olha aqui o supra aqui. Olha o supra aqui. Então, eu tenho supra em V4, V2 e V3, tá? Então, ele evidencia que esse paciente está tendo uma isquemia em quais paredes? Olha por que é importante eu fazer o eletro direitinho. Ele evidencia que ele está tendo um infarto em septo médio e em septo baixo, tá? É por isso que eu tenho que fazer um eletrocardiograma sem ter grandes interferências, prestando atenção aí nas derivações, sem trocar os fios, tá? Porque senão sai todo, né, trocado as derivações, eu não consigo evidenciar da onde está ocorrendo esse infarto. E para a equipe de hemodinâmica, isso é extremamente importante, tá? E aí, vamos supor que esse paciente chegou para você com toda essa dor, com todos esses sintomas, você foi lá, fez o eletrocardiograma, levou para o médico, né? Você já teve essa aula comigo, viu que está suprado, o médico também evidenciou que estava suprado, põe esse paciente na sala vermelha, a gente vai ter uma conduta, tá? Que eu já vou falar a seguir. Porém, vamos supor que o eletrocardiograma desse paciente não apresentou supra, tá? Ele deu qualquer outra linha, vamos supor que ele fez uma linha normal aqui, ele não teve nenhum segmento de alteração, tá? Mas ele tem todas as características de AM, esse paciente. Bom, o que eu vou fazer então? Vou descartar um IAM para esse paciente? Não, eu não posso descartar um IAM, porque pode ser que esse paciente está tendo um IAM sem supra-desnivelamento do segmento ST, tá? E aí, eu vou classificar esse paciente de acordo com a escala de Killip, tá? A escala de Killip, ela vai evidenciar quais são as dificuldades com relação à mortalidade alinhado aos sintomas paralelos que esse paciente vai ter, tá? Mas isso também pode servir tanto com o IAM supra de ST quanto para o sem supra de ST, tá? Então, se esse paciente tem, você pegou lá na prescrição, o paciente tem um IAM com Killip 1, significa que esse paciente não tem evidência de congestão pulmonar, tá? Então, isso está associado a só uma taxa de mortalidade de 6%, né? E aí, depois eu já vou falar como que a gente vai tratar esse paciente que não tem supra, ok? Como que eu classifico o paciente, então, que além do IAM, ele tem estertores pulmonares, né? O que tem os estertores pulmonares? Tem presença de algum líquido ali, tá? E também está apresentando uma distensão na jugular, né? Ou ele tem uma terceira bulha ali com relação a essa classificação. Ele tem um Killip 2, tá? E aí a taxa de mortalidade dele sobe para 17%. No Killip 3, ele, além do IAM, ele está apresentando um edema pulmonar. Então, ele tem uma grande quantidade de água, né, dentro dos interstícios pulmonares ali. Taxa pulmonar alta, ou taxa de mortalidade alta de 38%. E o Killip alto, esse paciente tem uma grande chance de morrer, 81%, porque além do IAM, ele está apresentando um choque
cardiogênico aí na sua bomba de contratura muscular do coração propriamente dito, ok? Eu posso apresentar essa escala de Killip tanto no IAM com supra, tanto com o sem supra, tá? Bom, vou mostrar aqui em forma de vídeo como que vai ocorrer, então, esse IAM no paciente. Vocês estão vendo aí bem um biotipo de paciente, né, que provavelmente foi sedentário, obeso, né, aqueles que fazem um uso de tabaco, bebidas alcoólicas, dislipidemia, tem uma maior condição de desenvolver o infarto agudo do miocárdio. Estão vendo aí também, né, a função cardíaca normal, o ventrículo esquerdo, desculpa, né, tem uma câmara maior em comparação a todas as outras, né, a aorta ascendente, vocês estão vendo as coronárias, né, que fazem aí a irrigação do coração como um todo, né, e aí o que acontece dentro desse órgão, né? Eu tenho esses espasmos com relação à levada de oxigenação, mas esses pacientes têm dislipidemia. Então, ele tem acúmulo de placas de ateroma aqui, formando o que a gente chama de aterosclerose. Geralmente, esse paciente tem o quê? Hipertensão arterial associada como doença crônica. Essa hipertensão arterial, deixa eu parar aqui, ela faz uma lesão no endotélio das artérias, tá? Uma vez que ela lesiona a artéria, porque a hipertensão arterial, a gente falou na aula passada, ela lesiona a artéria, ela não é só uma questão de que ela fica passando rápido, tá? Ela lesiona, ela secciona a artéria e aí ela faz um acúmulo de coágulo sanguíneo. E não é só coágulo sanguíneo que ela junta ali, ela junta fator tecidual também. Quando ela junta fator tecidual mais o coágulo, ela forma um trombo, que a gente também já falou sobre isso, tá? Quando ela tem toda essa junção, qual é o problema propriamente dito? Eu vou ter uma dificuldade com relação à passagem desse sangue aí, né? Eu vou ter aí uns espasmos nessa coronária, ok? Que vão dificultar a passagem do sangue e, consequentemente, eu não vou ter oxigenação desse músculo cardíaco, que vai levar à isquemia cardíaca. Ó, tá mostrando de novo a dissecção da coronária para vocês, juntando aí o coágulo, né? E aí agora ele mostra a morte tecidual do coração, formando a isquemia, tá? Então, a partir do momento que eu tenho essa morte tecidual, eu tenho instalado o que a gente chama de infarto, tá? Então, esse paciente, a partir dessa isquemia, é que vai ter o sinal de Levine aí, que vocês vão ver. Então, ele vai levar essa mão aí na região do precórdio, vai sentir essa epigastralgia, né? Aquela sensação de queimação, de mal-estar súbito, náusea, palidez cutânea, vômito, ele tem o que a gente chama de angina, né? Que é aquela dor intermitente no peito, ok? Bom, e aí qual que é a terapêutica que eu vou fazer para esse paciente que tem o IAM com supra de ST? Eu posso escolher duas terapêuticas para esse paciente. Ou eu faço a fibrinólise, ou eu faço a angioplastia. Tá? Vocês até já conhecem a terapêutica da fibrinólise, que a gente falou sobre o AVE hiperagudo isquêmico, tá? Na escolha da terapêutica química, eu vou usar como precedente algumas medicações que vão atenuar, né, dessa coagulabilidade sanguínea. Então, eu vou usar aí o AS, né, como 300 miligramas, como uma dose maior, né, profilática, o clopidogrel, que é um antiagregante plaquetário, né, vou fazer 600 miligramas, e aí tomando um cuidado aí para pacientes idosos, né, então tem uma contraindicação absoluta para uso de clopidogrel para idosos, acima de 70 anos eu faço uma dose reduzida dele,
tá? Eu não faço 600, eu vou fazer só 75 miligramas. E o propanolol também, porque o que vai fazer a classe dos zolols? Os zolols vão aumentar a oxigenação do tecido cardíaco. E aí eu faço... Oi? Desculpa interromper. O clopidogrel, geralmente lá onde, pelo menos onde eu trabalho, os lugares que eu trabalhei, a 600 miligramas eles pedem para fazer só quando o paciente vai para hemodinâmica, no caso, se ele for fazer um cateterismo de urgência. Caso não vai, tipo, ele tipo, só se tiver suprado no caso. Se não tiver suprado, a gente faz, no caso, 300 miligramas só. Tem alguma diferença sobre isso ou não? Total diferença. É por isso que eu tô falando que agora eu tô falando da terapêutica com o supra de ST. Porque ele vai angioplastar esse paciente. Entendi. Agora, sem supra, eu vou falar lá na frente, senão eu vou beleza, então, desculpa a aí. cabecinha de vocês. Não, imagina, amor, pode falar a hora que você quiser, tá? Bom, a terapêutica química vai compor esse segmento aqui do uso dos RTPAs, né, dos trombolíticos. Então, para uso na rua aí, na rua, né, parece que eu estou andando e, saquei da minha bolsa uma tenecteplase. Na verdade, no uso aí da urgência e emergência, tá? Do serviço móvel de urgência, SAMUS, eles usam aqui metalise, conhecido como tenecteplase. Por que é diferente? Porque ele já vem pré-preparado aqui, tá? Eu só vou lá, aspiro e uso no paciente. E o actilise, também conhecido como alteplase, né? Por que é diferente no ambiente intra-hospitalar? Porque ele precisa de toda uma diluição, tá? Diferente, porque eu vou preparar esse primeiro frasco, aí eu injeto metade do frasco, depois eu preparo esse outro frasco, ministro ele inteiro, e depois eu ministro a outra metade desse frasco, ou seja, é mais difícil, tá? E eu já cheguei a falar para vocês sobre a questão de custos, né? Essa medicação aqui tem alto custo, então chega a custar cerca de R$2.000 cada frasquinho desse, e aí é indicativo aí para adultos acima de 70 quilos, eu uso os 2 frascos. A contração indicativa absoluta também para uso de terapêutica química de trombolíticos, né, para fazer a fibrinólise aí, pacientes que já tenham sofrido, por exemplo, um trauma, tá? Recente, menos de 3 meses, pacientes que tenham úlceras varicosas, pacientes que tenham úlceras estomacais também, por risco de sangramento, tá? Porque ele vai fazer trombólise. Então, se esse paciente tem algum risco para sangramento, é uma contraindicação absoluta, tá? E aqui, esse filminho vai mostrar para vocês o que ele faz na angioplastia, tá? Então, eu posso... vocês estão vendo aí a placa de ateroma dificultando, né? Junto com os processos teciduais e de coágulo, né? Então, eu posso tanto fazer as duas coisas, tá? Às vezes, só fazer o processo químico do paciente não ajuda. Eu preciso fazer as duas coisas juntos, tanto a angioplastia quanto a parte química, e uma seguida da outra. Primeiro eu faço a química, depois a angioplastia. Então, é inserido um catéter calibroso na região, ou aqui... ai, meu senhor, esqueci. Inguinal, ou na região radial. Por isso que é solicitado que quando esses pacientes entram com um prognóstico, uma hipótese de diagnóstico de IAM com supra de ST, ou também com um BRE, né, um bloqueio presumidamente novo, que isso fica para uma outra aula, que isso daí é coisa de urgência e emergência, mas um bloqueio presumidamente novo também entra nessa característica, tá? É solicitado que esse paciente seja puncionado em membro superior direito, tá?
Por que no membro superior direito? Porque eles vão cateterizar esse paciente no membro superior esquerdo, tá? Então, manda esse paciente com o membro esquerdo livre, para que ele possa sofrer o cateterismo lá, tá? Então, eles inserem aí como se fosse um guia que vai verificar esse entupimento aí que houve pela placa, né? E eles observam essa obstrução. Então, ó, olha lá no coração, não está havendo a passagem, ó, o bloqueio aqui, ó, da circulação da coronária, não passa sangue, tá? Então, primeiro eles fazem a parte diagnóstica, né? E aí depois eles fazem, então, a inserção de como se fosse um guia, tá? E nesse guia, eles têm na ponta um stent, que é o que vocês estão vendo aí, abrindo aí, ó, colocando nas barreiras aí da parede, da artéria, empurrando esses processos de placa de ateroma e de fatores teciduais para melhorar a perfusão tecidual tissular aí das coronárias, tá? Então, isso melhora, aí ó, o stent fica, tá? Para que eu tenha uma melhor oxigenação aí do tecido coronário, ok? Isso é uma prática feita aí nos IAMs com supra de ST, ok? Bom, aí o que acontece? Isso é nos casos de pacientes que têm o IAM com supra. Agora, respondendo ao que o Diogo, foi Diogo que me perguntou, por que a dose é de 600 para pacientes com IAM com supra? Foi, Pro. Por que sem supra são só 300? É pela chance de sangramento, tá, Di? Porque o IAM sem supra, eu não tenho essa oclusão tão... não vou falar que é propriamente dita, porque você também tem uma oclusão, mas ela não tem um fator tão de difícil oxigenação como no IAM com supra de ST. Então, você aumenta essa dose terapêutica para que esses fatores teciduais, esse bloqueio, seja, vamos dizer assim, diminuído com esse aumento da dose. Quando você coloca uma dose maior e esse paciente não tem IAM com supra, você só aumenta a chance de sangramento dele, porque ele é um antiagregante plaquetário. E esse paciente sem IAM com supra, o tratamento, na verdade, é só para diminuir as lesões subsequentes. Não tem o que fazer com esse paciente. Você vai diminuir as lesões subsequentes dele, tá? Então, não tem como angioplastar, não tem como fazer terapia trombolítica com esse paciente, tá? Você só vai diminuir, tentar melhorar a perfusão tecidual desse paciente. Por isso que paciente com IAM sem supra, eu só vou avaliar essa questão de KILIP dele, né, com relação a edema agudo de pulmão, vou verificar se ele não tem uma insuficiência cardíaca congestiva correlata, né, e vou fazer esses cuidados de enfermagem aí, que estão relacionados a repouso absoluto. Então, ok, Odi, com relação a essa sua pergunta? Tranquilo, Pro. E outra coisa, aproveitar o gancho, no caso do Clexane, em qualquer infarto ele pode usar ou tem alguma por exemplo, alguma contraindicação ao Clexane? Então, o Clexane, ele ele pode ser utilizado aqui só como um profilático para uma TVP, porque esse paciente vai ficar em repouso absoluto. Ele não vai ser utilizado como tipo um antiagregante plaquetário, tá? Quem vai ser utilizado para isso vai ser clopidogrel e as terapias com RTPA, né? Que é a alteplase e tenecteplase. Ele não atenua como antiagregante plaquetário nessa composição, porque ele não vai diluir trombo. Ele vai melhorar a perfusão na questão de diminuir as consequências desse paciente ter um TVP.
Então, ele melhora a circulação também na questão dos membros inferiores. Lembra quando a gente aprendeu sobre TVP, que eu tenho uma dificuldade com relação a retorno venoso? O Clexane vai atenuar nessas funções. Entendi. Tá? Tinha uma outra voz Professora. de menina querendo falar. Oi, meu bem. Quando a minha mãe já fez o CAT umas 3 vezes, né? E na última que ela fez, deu um problema de dissecção de tronco. E aí, ela teve que ficar na UTI coronariana por uma noite, né? E tinha um risco de infarto. O que seria essa dissecção de tronco? Que eu acho que no percurso lá quando ela fez o cateterismo, deu esse problema, né? Então, porque uma dissecção é sempre um rompimento. Ela não foi submetida a nenhuma terapia cirúrgica? Não, ela já havia feito uma cirurgia, né? E aí ela tinha que fazer uma cirurgia com vascular para a retirada de um aneurisma, e ela tinha que fazer o CAT antes para ter um relatório do médico para saber se podia fazer essa cirurgia ou não. Ela foi submetida ao CAT, mas deu esse problema. Aí ela ainda ficou uma semana internada para avaliação ainda por conta disso. Tá, então, mas depois de que foi observada essa dissecção, ela ficou uma semana ainda, ela não ficou um dia só, né? Para saber se não tinha um pseudoaneurisma lá Você fala para mim que ela ficou um dia e mandaram ela embora, e ia falar, meu senhor, aonde ela ficou? Porque isso é grave. Ela ainda ficou uma semana ainda internada lá para avaliação ainda. Lá no Dante Paisanelli. Muito bom, por sinal, tá. né? Porque dissecção é um rompimento, né? Então, eu preciso saber que tronco, porque tem tronco pulmonar, tem tronco de aorta, tem vários troncos, né? Dissecção pode ser uma leve ruptura, né? E aí precisa saber que tanto que foi esse agravamento, porque o cateterismo, o que eu estava explicando agora é o procedimento de angioplastia. O cateterismo, ele tem a função de ser diagnóstico. É um exame diagnóstico, entendeu? Mas ele também pode fazer desobstrução, dependendo do que ele for utilizado aí para conduta terapêutica, entende? Então era um pré-operatório, né? Que ela estava fazendo para exatamente. poder, mas aí depois ela ficou uma semana, não conseguiu se recuperar, e aí depois conseguiu fazer a cirurgia sem maiores problemas. Então mas tá bom. Morreu, né? Porque foi a primeira vez, porque já era o terceiro que ela... Primeiro ela fez pela safena da perna, depois ela fez pela radial, né? E, assim, nessa última vez deu esse problema. Então ela é hipertensa? Não, não é. Pelo contrário, ela é hipotensa. A pressão dela chega a 9, 8. É bem... E o que até é bom, né? Porque se ela fosse hipertensa, e por conta do aneurisma também, né? Precisa verificar se não tem aqueles outros problemas com relação à viscosidade sanguínea, né? Que foi o que eu falei na aula passada, que tudo isso atenua com relação a fatores de pressão arterial também. Mas aí a pressão se mantém baixa sempre, é 10, por aí, nunca sobe, entendeu? É o normal dela, assim. O que também não é muito bom. Depende de como ela... Precisa ver se ela não tem uma arritmia, né? Ela tem uma arritmia, né? Ela toma o Ancoron de 200 miligramas, né? Então a bomba cardíaca não funciona bem. Então algo não está sendo oxigenado legal. Ela faz uso contínuo dessa medicação. Mas assim, ela não tem... Até agora, graças a Deus, ela não teve nenhuma alteração, assim. Conseguiu fazer a cirurgia, se recuperar, né? A retirada de um aneurisma na região abdominal, na aorta abdominal. Tá. Então, provavelmente, esse rompimento, essa dissecção era referente a esse tronco de aorta. Por isso que esse aneurisma estava localizado lá. Obrigada, então. Imagina, amor. Bom, então, o que vocês vão fazer com relação a esses cuidados, independente se esse paciente tem supra ou não, tá? Repouso absoluto, porque eu já falei que a gente precisa poupar o oxigênio do coração, tá? Já que ele está isquemiando.
Preciso manter esse paciente em jejum até uma próxima conduta, porque eu não sei se ele vai para o procedimento de hemodinâmica ou não, tá? E aí, gente, se esse paciente está suprou no eletrocardiograma, coloquem na cabeça de vocês. Eu não preciso de nenhum outro marcador cardíaco. O que é marcador cardíaco? Exame laboratorial, como CPK, CKMB e troponina, tá? Não precisa. Eletrocardiograma já é o necessário. Suprou já é evidência que esse paciente precisa ser submetido ou a uma angioplastia ou a uma terapia trombolítica para recuperação desse tecido aí que foi necrosado. Um ponto importante, relevante e que vai fazer toda a diferença na escolha da minha terapêutica. O tempo que esse paciente está sentindo dor, tá? De 12 a 24 horas, eu considero que esse paciente ainda possa ser trombolizado ou possa ainda ser submetido a uma terapia, né, de angioplastia. Após esse período, gente, já era, tá? Morreu o coração, aqui jaz um tecido cardíaco, tá? Só vai ter sofrência de arrastar o chifre no chão mesmo. Não tem mais o que fazer. Por isso que tempo é músculo, tá? Então, segundo o protocolo da American Heart Association, a partir do momento que esse paciente entra no pronto atendimento, eu tenho 10 minutos para fazer esse eletrocardiograma. E aí, a partir daí, quando diagnosticado com supra, por exemplo, eu tenho um tempo para que esse paciente seja reportado, né, para o local onde ele vai ser possivelmente avaliado pela hemodinâmica e um tempo para que o transporte de suporte avançado retire esse paciente da unidade de pronto atendimento e seja levado até o suporte de hemodinâmica, tá? E para isso, então lembrem-se, tá, gente? Suprou no eletro, não precisa ficar cozinhando o paciente lá, esperando troponina, CPK, CKMB. Professora, mas o paciente chegou com todos esses sinais e sintomas e o eletro não suprou. O que eu faço, então? Aí sim, tá? Repõe esse paciente em repouso absoluto no leito, e aí, ou na poltrona, tá? E não deixa esse paciente embora, tá, gente? Eu já vi muita gente comer bola, enfermeiro comer bola, equipe de enfermagem comer bola grande, de mandar paciente embora, tá? É só uma coleta de exame, pode ir para casa, depois de 3 horas você volta. A responsabilidade sobre esse paciente crítico é seu, tá? Mas o paciente quis ir embora, não tinha como amarrar, é evasão. Anotem na anotação de farmácia. Paciente evadiu sobre orientações da gravidade da sua doença, ok? E aí, coletem, né, esses marcadores cardíacos, CPK, CKMB, troponina, e vai seriar junto com o eletrocardiograma. De quanto? 3 em 3 horas, tá? E aí, de 4 em 4 horas, dependendo de como é o protocolo hospitalar de vocês, faz 3 vezes, porque pode ser que lá pela 3ª vez, esse eletro supre. Eu já vi acontecer muito, tá? Porque às vezes, gente, logo no início da dor, eu não tenho evidências de eletrocardiográficas que esse paciente vai suprar. Só depois de 2, 3, 4 horas que esse eletro supre, tá? Por isso que precisa seriar. Seria a enzima e seria eletrocardiograma junto, tá? Monitorização cardíaca contínua desse paciente, além de um acesso venoso periférico de grande calibre, preferencialmente no membro superior direito. Eu esqueci, troquei aqui, tá? É membro superior esquerdo que é usado, para o acesso radial. Desculpa, é o esquerdo aqui, tá? Vou coletar os exames, né? Nesse caso que eu não tenho certeza se está suprado, então, e eu vou fornecer oxigenoterapia segundo o novo manual, tá? Porque antes a gente já ofertava para pacientes com 94% de saturação, mas agora eu tenho uma nova evidência, né, sobre as atualizações aí, que foi até publicado pela PebMed, que eu devo suplementar esse paciente com oxigênio
somente para aqueles que saturam em ar ambiente em 90%, tá? Porque senão eu posso ter uma restrição com relação a uma vasoconstricção desses pacientes, beleza? Tudo bem até aqui? Tranquilo, Pro. Tá, beleza. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a ICC, tá? Bom, o nosso coração, vocês já sabem que funcionam como uma bomba cardíaca, né, que vai dissipar esse oxigênio e os nutrientes que o nosso corpo precisa, né? Então, o que é essa insuficiência cardíaca, né? Significa que o nosso coração não tem mais essa capacidade de bombear tudo isso para o redor do nosso coração, né? Em algumas circunstâncias, essa insuficiência cardíaca ela é temporária, mas na maioria dos casos ela é permanente, tá? Isso se torna crônico. Às vezes acontece num lado só do coração, tá? Acontece de ter a insuficiência cardíaca direita ou a insuficiência cardíaca esquerda, tá? E quais são as condições que isso vão ofertar? Ai, meu Deus, ele fala mais rápido do que eu. Para aí. Alguém quer falar? Não? Bom, o que isso vai acarretar? Como o coração acaba não bombeando sangue, né, para o resto do corpo, o corpo acaba acumulando líquido, né, tanto nos pulmões quanto nos membros inferiores, tá? Muitas dessas condições acabam sobrecarregando o coração, né? E aí, isso faz com que a gente desenvolva uma doença arterial coronariana, né? Decorrente também aí de pressão alta, de diabetes ou de problemas nas válvulas cardíacas, tá? Muitas das vezes, esse paciente vai sentir aí, em decorrência desse, aqui, ó, vocês estão vendo um edema agudo de pulmão, tá? Uma falta de ar, né? Óbvio, porque tá cheio, esse paciente está encharcado, que a gente chama, tá? E aí ele vai sentir aquela pressão muito forte, né, no peito, né? Ele vai se sentir muito cansado, ele vai ter edema nas pernas, ok? E aí ele vai ter um ganho de peso repentino justamente por esse acúmulo de líquido que ele tem pela falta de bombeamento. Deixa ele parar de falar aqui, tá? Para que vocês tenham o reconhecimento de uma ICC, é necessário que se faça, deixa eu pular, que ele fica falando sem parar, um ecocardiograma, tá? É ele que vai determinar se o seu coração está funcionando como bomba. Aqui ele está demonstrando um ecocardiograma, tá? Que é nada mais, nada menos do que um ultrassom do coração, tá? E aí também vai ser necessário que esse paciente utilize medicações à base de diuréticos ou os ECAs, tá? Que são os inibidores da enzima conversora de angiotensina que vocês já aprenderam comigo, além de serem submetidos aí a exercícios físicos para melhorar os sintomas e a qualidade de vida desse paciente, tá? Uma vez que esse coração não bombeia o sangue como deveria, eu preciso mudar, né, tabaco, né, esse estilo de vida como o uso do sal, bebidas, né, diminuir o peso, né, e fazer o uso de essas medicações, como eu já falei para vocês, ok? Bom, existe uma outra condição que é a insuficiência cardíaca do lado direito, tá? O que acontece? O ventrículo direito, ele acaba não podendo se contrair com uma força suficiente para empurrar o sangue que está desoxigenado, né? E aí, esse volume, que a gente vai chamar aí de pré-carga, que fica para fora do coração, através das artérias pulmonares e nos pulmões, acabam não sendo oxigenados,
tá? A causa mais comum de insuficiência cardíaca do lado direito é justamente a insuficiência cardíaca do lado esquerdo, porque a bomba cardíaca do lado esquerdo aqui acaba aumentando de tamanho e você não consegue ejetar o sangue, bombear ela para o lado direito, tá? Então, a insuficiência cardíaca do lado direito é causada por distúrbios pulmonares, que também é conhecida como cor pulmonar, tá? Essas condições pulmonares que contribuem para a insuficiência cardíaca do lado direito também vem em decorrência do que vocês conhecem como DPOC ou síndrome respiratória aguda, tá? E aí, à medida que esse ventrículo direito fica sobrecarregado, né, para trabalhar e para obter o sangue do sistema arterial pulmonar, que normalmente vai estar com uma baixa pressão, essas paredes ficam hipertrofiadas, tá? E aí, quando ela tem essa hipertrofia, conforme vocês vão ver aqui, que ele vai aumentando de tamanho, porque primeiro ele fica diminuído e depois ele aumenta de tamanho, tá? O bombeamento fica ineficaz, tá? Do lado direito, e também para essas artérias pulmonares. Aí acaba forçando o ventrículo direito a trabalhar mais para superar essa resistência, então, tá bom? Aí esse músculo cardíaco, com essa hipertrofia, acaba bombeando aí o sangue de forma ineficaz e esse átrio fica congestionando, né, a circulação venosa. É por isso que a doença se chama insuficiência cardíaca congestiva, tá? Porque fica congestionando o sangue. Deixa eu pausar aqui para ele não ir mais rápido do que eu. E aí, esse acúmulo de sangue e de líquidos nos tecidos, né, acabam levando aí a outras dificuldades, né, como um prejuízo no fígado, né, então o fígado fica aumentado, dá uma hepatomegalia, né, ocorre também que tem um prejuízo na capacidade de remover o sódio e a água aqui dos rins. Então, esse paciente tem o que a gente chama de noctúria, que é uma micção excessiva à noite, tá? Justamente por essa retenção aumentada do sódio, tá? Esse paciente também vai ter um edema periférico, né, no abdômen e nos membros também. No abdômen, vocês vão ver que geralmente esse paciente tem uma ascite, tá? Justamente por esse acúmulo da retenção de água promovido aí pela incapacidade ou pelo excesso de sódio, né? Lembra da osmolaridade? Sódio puxa a água, tá? Então, todo esse processo aí vai ocasionar o que vocês estão vendo aí na telinha como um edema generalizado, tudo ocasionado pelo ICC, tá? Pela dificuldade desse coração trabalhar como uma bomba cardíaca, tá? E aí, eu preciso melhorar, então, o funcionamento dessa bomba cardíaca, que tem uma insuficiência, na base de diuréticos, né, que vão reduzir, então, o volume desses líquidos que estão a mais no coração aí, para que eu não tenha uma hipertrofia, né, para que melhore o retorno venoso, né, incluindo essa reabsorção de sódio e de água, e aí eu posso utilizar os IECAs, tá? Então, o que vocês já conhecem também, e também os bloqueadores da renina, angiotensina, aldosterona, que vocês viram comigo na aula passada, tá? Posso também utilizar os bloqueadores como a digoxina, né? Então, a digoxina, o que ela faz? Ela aumenta a força da contratilidade do coração, tá? E aí, isso faz com que as contrações intracelulares de sódio e de cálcio aumentem essa força para o coração bater, tá? E também são utilizados beta-bloqueadores, tá? Que eles vão competir, então, com essas moléculas de norepinefrinas
tá? E aí ele falou mais rápido do que eu de novo. Eles vão competir, então, com a norepinefrina, e aí ele resulta nessa velocidade e força de contração para suportar uma circulação mais eficiente pelo corpo. Tudo bem, meus amores? Entenderam sobre a ICC, sobre o IAM? Ele tá Sim. explicando. Dúvidas? Não. Yes? Alguém falou yes? Não? Podemos encerrar por hoje, então? As acusações que estão sendo feitas por Tá bom, gente. Amanhã, Obrigada. então, não tem aula, né, Pro? não adianta só fazer frase Quer dizer,